Paz do Senhor para a igreja, amém? É com temor que eu recebo essa responsabilidade. O pastor Cândido transmitiu, essa responsabilidade para hoje. E o que eu peço a Deus é que o Espírito Santo possa me usar da forma como Ele desejar nesse momento, e que cada coração aqui seja terra fértil, amém? Que a semente ela caia sobre os nossos corações e traga frutos de arrependimento, frutos de transformação de vida, Pois esse é o evangelho que nós cremos, o evangelho que é poder para todo aquele que crê, amém? E nós vamos dar sequência, a série de mensagens que o Senhor está inspirando a igreja, a liderança, o pastor Cândido, para estar nos tratando nesse tempo. Nós temos que reconhecer que precisamos de tratamento, esse é o primeiro passo. Nós temos que reconhecer que, se não formos mudados pela palavra dia após dia, não se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo recebeu por revelação, que nós temos que ser transformados de glória em glória, de glória em glória. E o tema, pecados ocultos, a porta para a derrota ministerial, o pessoal do slide aí, o pessoal poder identificar o tema, pecados ocultos, a porta para a derrota ministerial. Na primeira semana nós identificamos, confessamos e estamos abandonando a ira, amém? Na segunda semana nós identificamos, confessamos, estamos abandonando a inveja, e a gente tem que colocar exatamente nesse tempo, estamos abandonando, porque quem aqui, vai ser ousado dizer que já abandonou? É um processo, irmãos, é dia após dia, é pelo Espírito Santo, é pela verdade da palavra nos confrontando. E hoje nós vamos identificar, confessar e caminhar no sentido de abandonar o orgulho. E quando se fala sobre orgulho, a gente tem que partir do princípio de que é onde tudo começou. Quando o pecado surgiu, ele surgiu por meio do orgulho. Então nós temos que partir desse ponto. Mas quando se fala sobre algo oculto, e eu estava meditando em casa, sempre quando a gente escuta esse termo, a gente tem a tendência de pensar, não, oculto é algo que está fazendo escondido, é algo que eu estou fazendo e ninguém está vendo. Não necessariamente, pode até ser. Mas quando a palavra de Deus fala sobre pecados ocultos, fala sobre aquilo que nós não conseguimos nem enxergar, mas está presente em nós. A gente não consegue identificar, mas está agindo dentro do nosso coração, nos nossos pensamentos, e é a luz da palavra que traz a revelação de que existe esse problema, de que existe essa raiz ruim, que precisa ser cortada pela espada que é a palavra, amém? A palavra de Deus ela é viva e eficaz, amém? Mais penetrante do que a espada de dois gumes. Então nós precisamos crer a cada dia no poder da palavra, de transformação. E eu queria te convidar a ler 2 textos nesse momento. Primeiro está em Marcos, capítulo 7, versículo 22 e 23. Jesus está em um contexto específico. Jesus está dizendo, Ele está exortando aqueles que estão à sua volta, porque os fariseus e saduceus estavam questionando a Jesus e os seus discípulos, porque eles comiam sem lavar a mão. Quantos lembram dessa passagem? Pode levantar a mão. E aí Jesus vê toda aquela religiosidade por parte dos fariseus, e ele começa a trazer uma revelação, e ele começa a dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que contamina o homem é o que sai
pela nossa boca, porque vem de dentro. Você pode falar assim, vem de dentro. Agora vamos ler Marcos 7, 22 e 23. Nós temos que prestar atenção no que está dentro. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, todos esses males vêm de dentro e tornam um homem impuro. Então nós precisamos reconhecer que o Senhor, a cada dia, Ele está fazendo uma obra em nós de dentro para fora. De dentro para fora. Amém? E o segundo versículo, Davi orou ao Senhor. Quando Davi, ele, em diversos momentos, ele é levado pelo Espírito Santo a clamar pela sua alma e pelo seu espírito. E o interessante é que Davi, ele não estava vivendo na nova aliança com as revelações de Paulo. Ele estava lá no contexto do Antigo Testamento, em que muitos nem acreditavam que existia céu. Quando você lê o livro de Jó, ele tem até uma desesperança a respeito da vida após a morte, porque ainda não existia uma revelação completa, que hoje nós temos através de Cristo Jesus, amém? Mas Davi, no livro de Salmos, por muitas vezes, ele clama por aquilo que está dentro. E eu queria te convidar a ler Salmos 19, 12 e 13. Quem pode entender os seus próprios erros? Você pode falar, expurga-me, expurga-me, tu dos que me são ocultos. Expurga-me significa purifica-me. Davi está pedindo, me purifica dos erros que me são ocultos, ou seja, de erros que eu não consigo enxergar, que eu não consigo perceber, mas eu estou praticando. Também da soberba, que é o pecado que nós vamos estudar, é o orgulho. Guarda o teu servo. E por que ele pede a respeito da soberba? Porque se a soberba chegar, todos os outros pecados virão. Amém? Quando estão entendendo isso? Se o orgulho nos dominar, todos os outros pecados virão à tona, porque estaremos andando sozinhos, irmãos. Estaremos andando na independência, por conta própria. E aí Davi, ele pede, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei, ou seja, não me domine, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Quantos querem fazer essa oração nessa noite, amém? Que esse seja o nosso clamor. Nós temos que pedir o Espírito Santo. Provérbios fala que o espírito do homem é a lâmpada que o Senhor usa para vasculhar o nosso ser, e que o Espírito Santo esteja fazendo isso nessa noite, vasculhando o nosso ser, e que a gente possa estar orando, né? Eu deixei anotadinho aqui, você não precisa nem abrir, Salmo 139, lá no final, nos versículos 23 e 24, Davi ele ora, prova-me, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos. Quem lembra o restante? Vê se há em mim algum caminho mau. Você pode falar assim, dependência. Dependência. Ele está pedindo ao Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau. Revela, que essa seja a nossa oração a cada dia. Amém? E agora eu queria te convidar, entendemos o que é pecado oculto, amém? Quantos entenderam? Entendemos o que é esse oculto. Vimos que não é simplesmente algo que estamos fazendo escondido, mas sim é algo que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Temos escamas nos olhos, falta de discernimento, e o Espírito Santo está trazendo esse entendimento para que nós possamos discernir nesse tempo o que precisamos mudar, abandonar, identificar. E quando se fala sobre orgulho, como no começo, foi falado, o orgulho é o pecado original. Você pode falar assim, o orgulho é o pecado original. E
1 Timóteo 3, 6, e aí no meu esboço eu coloquei com a NVI, porque na versão Revista Corrigida tem uma palavra difícil, neófito, né? E aí a gente tem que correr no dicionário, e aí vamos na NVI. O bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Paulo está dizendo que onde o diabo caiu? Na soberba. E aquele que vai assumir uma responsabilidade ministerial, ano de serviço, amém? Vamos assumir responsabilidades nesse tempo, amém? Mas se vamos assumir responsabilidades, nós precisamos entender que tratamento é fundamental. Reconhecer, identificar, abandonar práticas é fundamental, porque senão estamos fadando ao fracasso essa porta que estamos querendo abrir, né? Que é a porta do serviço, né? Do exercer ministério, do ministrar sobre vidas. E esse pecado, né, original, onde tudo começou, ele está revelado em diversas passagens da Bíblia. E são algumas passagens que, por exemplo, para o novo convertido, se você traz esse texto, ele até é difícil de compreender. Você tem textos mais acessíveis, em que a história bíblica, né, é muito comum se falar do pecado lá no jardim, mas quando se fala do pecado de Lúcifer, de Satanás, as pessoas começam, peraí, mas qual foi o pecado mesmo? O que ele fez? Aonde está na Bíblia o que Lúcifer fez? E nós vamos ver isso, e eu queria te convidar a meditar em casa também, a estudar sobre isso, porque nós vamos identificar aonde o diabo está querendo nos tentar. O pecado original, ele sempre está cercando o ser humano, e a gente vai entender por que isso. E eu queria te convidar primeiro a ver o significado de orgulho. Olha o que significa orgulho. Quando você vai lá no dicionário, orgulho é excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, ou seja, a respeito das suas características. Quando ele olha para as suas características, ele fala assim, não, poxa, eu sou muito bom. Excesso. Vaidade também é sinônimo. Altivez também é sinônimo. Soberba, arrogância, todas essas características estão girando em torno do orgulho. E quando você vai lidar com as pessoas, às vezes a gente tem até o costume de falar. Quem aqui nunca falou, eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho daquilo, e se usa, né, até uma diferenciação, não, mas tem o orgulho bom. Isso é complicado, né? Tem o orgulho bom? Tem. Será que existe o orgulho bom? Sim, nós podemos admirar os nossos filhos, admirar a nossa esposa, admirar o trabalho que Deus nos deu, amém. Mas que essa admiração nunca se torne excessiva, e principalmente a respeito de si próprio e daquilo que você tem, porque senão você está caindo no pecado original. Porque Lúcifer recebeu um posto, uma posição, ele recebeu características. Você pode falar assim, ele recebeu glória. Você pode falar glória. Lúcifer tinha glória em si. Quantos foram glorificados em Cristo Jesus? Amém? Davi vai dizer, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Filho do homem, para que me visite? Fizeste-me pôr um pouco menor do que os anjos, e de glória me coroais. Mas nós temos que devolver essa glória a cada dia. Senhor, sem ti eu sou somente pó e cinza. Amém? Vamos a esses textos, né, que vai nos revelar primeiro a trajetória que Lúcifer trilhou. Você pode abrir aí sua Bíblia, se você puder anotar depois. Se você nunca viu essa passagem, leia com cuidado em casa.
né? Coma devagar esse alimento, é porque é algo que discerne sobre a origem desse pecado. O orgulho é reconhecido na palavra como pecado original, e ele está na trajetória, ele está presente na queda de Lúcifer e do homem. E aí você tem duas profecias. E aí, por exemplo, eu lembrava só de Ezequiel 28 de cabeça. E eu falei assim, tem mais uma. E aí, né, o Google nessa hora ajuda a beça. A outra profecia, qual é? Isaías 14. Então guarda aí para si. Aonde estão as duas passagens que mostram a queda de Lúcifer? Você pode falar Ezequiel 28, Isaías 14. Está dentro de um contexto. Não podemos tirar, né, o texto do seu contexto. Que contexto pertence a essas duas profecias? Reis soberbos, reis orgulhosos. Ezequiel 28 fala sobre o rei de Tiro, cidade de Tiro, que era uma cidade riquíssima. Se você estudar um pouquinho a história, você vai ver que Tiro era uma das colônias dos fenícios, ou seja, uma cidade que tinha muito comércio, muita movimentação de dinheiro, riqueza em abundância, e isso fez com que aquela cidade se sentisse soberana. Os fenícios eram chamados de senhores do Mediterrâneo, antes dos romanos. Eles controlavam todas as relações comerciais. E Tiro se tornou uma cidade poderosa, e o rei se achava a última Coca-Cola do deserto. E aí o que acontece? Deus usa a boca do profeta Ezequiel para advertir Tiro, o rei de Tiro. E a outra passagem, todo mundo vai lembrar, gente. Qual foi o rei mais soberbo da história? Pode falar, gente. Tem um nome difícil a beça. Nabucodonosor. Todo mundo conhece a história de como que Nabucodonosor se exaltou. Vamos à leitura de Ezequiel 28. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo. De Deus estava, vamos de novo. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência. Olha isso, começou de dentro, está vendo isso? Encheu o seu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. E aí, olha a característica do orgulho: elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. O que trouxe a corrupção ao coração de Lúcifer? Está aqui. O teu coração se elevou por causa da sua formosura, característica própria. Se exaltou por causa de uma característica que ele tinha. E que isso, né, se afaste das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Estamos identificando o pecado original. E aí, eu queria te convidar a ir para Gênesis. Satanás, agora Lúcifer com o nome caído, Satanás, o diabo, a serpente, está no jardim. Deus criou o homem, criou a mulher, todo mundo sabe disso. Deus criou todos os seres viventes. E chega o momento da queda. Gênesis 3, 4 ao 6. E eu queria te convidar a ler atentamente, porque existem revelações que são fortes desse contexto. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis.
Você pode falar assim: aí está a mentira. O diabo, ele caiu pelo orgulho, e Jesus fala que ele é mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Jesus chegou dizendo para Eva: certamente não morrereis. Só que o diabo, ele tem uma tendência de relativizar as coisas, e quando você pensa em relativizar, você pega a verdade e mistura com a mentira. Relativo. Ah, gente, Deus que nos livre. Ah, mas tudo é relativo. Isso também é do pai da mentira. E aí, o diabo, ele começa a usar princípios que são verdade. Olha só. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Seria verdade. E sereis como Deus. Mentira, porque ninguém pode ser como Deus. Sabendo o bem e o mal. Verdade. Aí está o problema. Você pode falar assim: nós não estamos aptos a discernir o bem do mal. Mas os nossos olhos se abriram. Os nossos olhos se abriram. E por isso que o orgulho, ele é uma tendência no ser humano. Sabe por quê? Porque ele acha que sabe discernir o bem e o mal. Ele acha que sabe. Mas em Cristo Jesus, nós fomos restaurados, amém? Nós submetemos a nossa vontade a Cristo. Nós submetemos os nossos pensamentos, mentes cativas à obediência de Cristo Jesus. É isso que a palavra declara. E aí o texto continua. E viu a mulher que aquela árvore era, você pode falar, boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Irmãos, João recebeu essa revelação aqui. O pecado, ele tem um DNA. E João lá, primeira epístola de João, capítulo 2, 16 e 17, ele vai dizer que a essência do pecado é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Vamos lá, você pode abrir a sua Bíblia? Isso daí não está nem no script, não está não. Vamos lá, gente, você pode exercitar a Bíblia? A gente precisa olhar esse texto. 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Quantos acharam amém? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Agora olha qual foi o processo com Eva. Primeiro ela viu que era boa de se comer. Pode falar assim: comer, fome, desejo de comer, instinto, impulso. Nós não temos instintos naturais, fome, desejos sexuais, temos preguiça, que está relacionado a uma tentativa de procrastinar aquilo que deveríamos estar fazendo. Quantas sensações nós estamos submetidos na nossa carne. E aí ela olha e ela tem o desejo de comer, concupiscência da carne. E aí o segundo momento é agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, a janela da alma. Você pode falar janela da alma.
é aonde bateu, entrou. Por isso que Jesus ele fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Então é a janela onde entra. Foi atraente aos olhos. E aí o terceiro momento, a soberba da vida. Poxa, além de matar a fome, como todas as outras matavam. Quantos estão entendendo, amém? Todos os outros, gente, eu estava conversando com o Bruno em casa, foi assim, Bruna, a árvore da vida estava ali, porque a gente sempre fala de todas as árvores, a gente pensa em todas as frutas que poderiam estar no jardim. Irmãos, Deus não proibiu ao homem comer da árvore da vida. Olha só que coisa linda. Eu fico tentando imaginar você no jardim, né? E aí lá, a árvore da vida, eternamente com Deus, com o meu Criador, com o meu Senhor. A única que estava proibida era do conhecimento do bem e do mal. E aí ela caiu na tentação de ter entendimento. Soberba, orgulho. Eu quero saber mais do que eu já sei. Eu quero ser mais do que aquilo que Deus determinou que eu seja. Eu quero ir além daquilo que Deus falou. Aí o orgulho, ele dominou os pensamentos e as intenções, tanto da mulher quanto do homem. Porque essa tendência de só culpar, né, a mulher, gente, os dois caíram. Amém? E aí, e no final eu queria te convidar, né, a pensar nisso, na árvore da vida. Porque esse direito será restituído, irmãos. Você recebe isso. E isso é lindo demais. Nós seremos restituídos de comer da árvore da vida. Isso está lá em Apocalipse, né? Então isso enche o nosso coração de Cristo em nós, a esperança da glória. Esperança da glória eterna com Cristo. E aí, o segundo momento, lá no versículo 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Em que sentido? Eterno? Não. É como um de nós, por quê? Porque ele agora está vendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e viva eternamente. O que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Você pode falar assim: o caminho da árvore da vida está guardado. Mas alguém reabriu esse caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele abriu um novo e vivo caminho com o seu sangue. E se nós cremos, nós comeremos. Você pode erguer a sua mão e agradecer ao Senhor Jesus por isso, por essa restituição que nós temos em Cristo. E aí, né, entendemos por que o orgulho é o pecado original, amém? Amém? Agora vamos para as características. Nós precisamos, gente, olhar e pedir: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Essas características tem que ser olhadas devagarzinho, porque... E quando eu estava meditando na palavra, eu falei assim: gente, o interessante é que isso é gradual. Se você olhar para as características que nós vamos ver aqui uma a uma, parece que é um processo. Parece não, é um processo em que o orgulho ele vai crescendo, até chegar a um nível que nós vamos ver na palavra qual é o resultado. Mas eu creio que todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui é craque em escola bíblica dominical, de qual é o resultado do orgulho. Primeira característica: independência e isolamento. Provérbios 18:1, você pode ler junto comigo? O solitário busca o seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria.
Irmãos, nós não fomos feitos para andar sozinhos. Em um mundo contemporâneo, em que desde do período moderno, vem se cultivando um individualismo, um hedonismo, você ficar exaltando, buscando formas de prazer. Gente, isso é uma tendência, isso é um crescimento. Você falar isso parece até que confronta princípios legais, mas confronta mesmo. Princípios legais do sistema desse mundo. Porque se você fosse basear na lógica do mundo, as pessoas vão chegar para você. Quem já ouviu isso? Você tem que ser independente. Quem já ouviu? Quem já ouviu isso como conselho? Esposas, quantas esposas já ouviram isso, gente? Deus tenha misericórdia de nós, amém? Quantos maridos já ouviram isso? Você tem que ser independente. Mas você não toma decisão sem falar com a sua mulher? Não. Você pode falar, marido? Não. Gente, a gente não pode ter vergonha de falar isso. Não tomo decisão sem falar com a minha esposa. Esposa, não tomo decisão sem falar com o meu marido. E olha como que Eva foi pega no momento que ela estava sozinha, isolada. E aí, gente, não cabe a nós conjecturar ou pensar, por que ela estava sozinha? Não sabemos, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela estava sozinha. Você pode falar assim, se isolar, estar sozinho, não é bom, não é bom. Independência não é bom. Quando ficamos independentes, quando nos isolamos, quando andamos sozinhos, estamos buscando os nossos próprios interesses. Estamos nos rebelando contra toda a sabedoria instituída por Deus. Porque Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Você pode falar assim, princípio. Princípio. Quando você olha para a sociologia hoje, uma tendência é o movimento single, que é o quê? Sozinho. Pessoas que escolheram viver sozinhas. Casamento, Deus me livre. Filho, está repreendido. E a pessoa vai abandonando tudo aquilo que seja princípio instituído por Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja ao seu lado. Eu preciso de alguém ao meu lado. Você pode falar, eu preciso de alguém ao meu lado. Que isso seja quebrado em nós, amém? Em nome de Jesus, que toda independência seja quebrada nas nossas vidas. Segunda característica, você pode falar, essa é muito séria, gente, é gradual. Começou a andar sozinho, o próximo passo é esse, você fica obstinado. Obstinação. O que é obstinado? Vamos ler? Resistir a toda sabedoria e conselho de Deus e seguir o seu próprio caminho. Você não vai ouvir conselho, você não vai ouvir sugestões, você já está focado. Olha como que nós estamos na contramão do mundo, porque o mundo, as tendências atuais é exatamente isso. Não, vai no que você... Ai, Deus nos livre e guarde. Segue o seu coração, Jesus. Se o nosso coração não estiver submetido a Cristo, irmãos, ai de nós, porque enganoso é o coração do homem. Quem o compreenderá? E aí, a obstinação, olha só, Salmos 81, 12, olha o que Deus diz. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Sabe quando você está obstinado? Você já tem o seu plano. Você vai lá e age só segundo ele. Esquece o que Deus está falando, o que pessoas que Deus colocou no seu caminho para te aconselhar estão falando. Quantos aqui são jovens e adolescentes? Pode levantar a mão. Jovem e adolescente, ouça os seus pais. Escute o conselho dos seus pais.
Gente, honrar pai e mãe. Nós precisamos nos submeter. Então, assim, que a gente possa crescer debaixo dessa dependência, amém? Terceira característica, você pode falar assim, é processual. É um processo, vai crescendo. Primeiro você fica independente, se isola, depois você cria o seu próprio plano e fica obstinado nele, e aí o terceiro momento, você está tão bom, você é o cara, você está olhando para o seu plano e está falando assim, rapaz, o meu plano é tão perfeito, que você começa a se vangloriar nele. Você pode falar assim, vanglória. Olha o significado, gente. Vã, vem de vão. Aquilo que é vão é aquilo que é desnecessário. Vanglória. Uma glória que é vã. Gente, pior coisa que tem. Paulo, se eu não me engano, é Paulo que diz isso. Se nós temos que nos gloriar de algo, que nos gloriemos de Cristo. Amém? É a única coisa que nós podemos nos gloriar, gente. Pior coisa que tem é quando a gente começa a entrar num nível que nós começamos a nos gloriar de coisas que não têm fundamento. É infundado. É uma presunção. E a gente começa a projetar. E aí, o pastor estava perguntando sobre o seminário. Eu quero fazer o seminário, em nome de Jesus, né? E assim, se os nossos planos não estiverem submetidos a Deus, irmãos, não vai dar certo não. Não vai dar certo. Presunção. Agora você pode abrir aí em Tiago, gente. Esse texto é um remédio para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que a origem de todos os males é o amor ao dinheiro. Espera aí, eu estou aprendendo aqui que a origem do pecado é o orgulho. Então tem um mistério aí. Quando fala que a origem de todos os males é o amor ao dinheiro, perdão, gente, não é o dinheiro não, tá? Dinheiro é bênção na minha e na sua vida. O amor ao dinheiro, aí já começa a ficar estranho o negócio. Vamos lá. Não é mais fácil projetar com dinheiro? Pode levantar a mão. É fácil? É mais fácil projetar com dinheiro, sim ou não? É mais fácil alcançar objetivos com dinheiro? Aí a gente começa a entender. Espera aí. Se eu tenho amor ao dinheiro e eu uso o dinheiro para alicerçar os projetos infundados que estão fora do propósito de Deus, aí eu entrei na origem de todos os males. Porque acaba que o dinheiro vira o aliado do nosso orgulho. Quantos entenderam isso, amém? Vamos à leitura. Olha, quando a gente está com dinheiro, a gente fala isso. Repara. Vou fazer uma viagem. Semana que vem eu vou para tal lugar. Se você não tiver dinheiro, você vai? Não vai. Mas a gente não projeta? Sobrou um dinheiro, então eu vou. E aí, Tiago 4, do 13 ao 16. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de dizer, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Agora olha isso. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna.
Quantos entenderam isso, amém? Vanglória. Quando a gente começa a se vangloriar no nosso projeto, naquilo que a gente está fazendo. Você pode olhar na palavra de Deus, Davi tinha um plano, não tinha? Davi tinha um plano, gente. Ele queria construir o templo. Mas só que, naquele momento, Davi estava sensível. E Deus chegou para ele e falou: você não vai fazer não. E se ele tivesse, não, como que não? Eu tenho dinheiro. Davi não tinha o dinheiro para fazer? Tinha. Ele tinha o conhecimento, ele tinha servos. Gente, o aparato humano estava cercando Davi de todas as formas. Deus, pela sua misericórdia, não deixou que ele armazenasse tudo aquilo que o seu filho usaria para a construção do templo. Mas ele ouviu a voz de Deus e falou assim: não. Então, que a gente possa receber isso. Não é porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho a condição, que eu tenho o contexto favorável humanamente falando, que eu vou poder fazer. Eu tenho que fazer debaixo da direção de Deus. Você recebe isso, amém? Porque às vezes a gente fica cego, irmãos, e a vanglória começa a dominar a nossa vida. E por último, Provérbios 18 e 12. Esse versículo é muito conhecido. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. O orgulho precede a queda. O último degrau do orgulho. Primeiro eu fico independente. Essa independência vai fazendo com que eu fique obstinado. Essa obstinação faz com que eu olhe para o meu plano e fale: gente, eu sou o máximo, está dando tudo certo. E por último, vai dar ruim. O orgulho precede a queda. Então que a gente possa ter esse temor. O temor do Senhor é um princípio de toda sabedoria. E que a gente possa amadurecer nesse tempo. E chegar diante do altar de Deus e falar assim: Senhor, no teu altar eu consagro os meus planos. No teu altar eu consagro o meu casamento, o futuro dos meus filhos. Eu consagro o meu ministério, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque se aquilo que o Senhor me chamou para fazer, se eu não tiver com o Senhor, do que adianta? Não vai trazer resultado nenhum. Pelo contrário, vai trazer prejuízo para o reino. Então que o Espírito Santo trate o meu e o seu coração nesse tempo, e que nós possamos reconhecer: Senhor, tem algo em mim que precisa ser quebrado, tem orgulho na minha vida que precisa ser quebrado, e eu quero identificar, eu quero confessar isso, eu quero abandonar, para que eu esteja pronto para ser usado nesse tempo. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria te convidar a ler o último versículo. E antes, desse último versículo, eu fiz uma anotaçãozinha, não sei se entrou aí, sobre Jesus. Irmãos, Jesus é o oposto do orgulho. Quando você fala orgulho, Jesus é o totalmente contrário. Jesus tinha tudo para se gloriar, não tinha? Jesus mostrou o caminho para ser livre do orgulho. Pode prosseguir. Sendo cheio de glória, ele se esvaziou. Sendo Deus, assumiu forma de homem, de servo. Tendo do que se gloriar, ele preferiu se humilhar. Podendo ser servido, ele serviu a todos. Ele é o caminho, podendo mostrar todo o poder. Gente, lembra lá da situação? Os soldados se aproximam. Gente, isso é tremendo demais. Judas vai lá e mostra quem é com um beijo.
E Jesus disse: amigo, com um beijo me traz. E aí Pedro fez o quê? Meteu-lhe a mão na espada, cortou a orelha de um. E aí Jesus vai lá e fala: meu filho, fica calmo. Se eu não pedisse ao meu Pai, nesse momento legiões de anjos não seriam liberadas? Quando você vai para o livro de João, olha o nível do poder, irmãos. Quando Jesus ele fala: eu sou. Porque quem é Jesus, o Nazareno? Jesus disse: eu sou. E esse eu sou que Jesus disse é o mesmo eu sou que foi revelado a Moisés. E a palavra de Deus fala que todos caíram por terra. Só para mostrar assim: todo o poder está sobre mim, mas eu escolhi não usá-lo, porque eu vou ser obediente até morte de cruz. Porque ele estava me vendo e ele estava te vendo. Tendo todo o poder, ele abriu mão. E hoje ele é o nosso intercessor em nossas fraquezas, e vai nos restituir o direito de comer da árvore da vida. Você pode abrir? Vamos ler isso, gente, porque isso é lindo. Apocalipse 2:7. Podemos ler juntos? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vale a pena ser fiel, irmãos. Vale a pena mortificar a nossa carne. Vale a pena renunciar ao nosso eu. Cristo em nós, a esperança da glória. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe no meu e no seu coração nesse tempo, porque é tempo de servir, de anunciar esse Jesus até que Ele venha. Amém? Que o Espírito Santo de Deus consolide essa palavra no meu e no seu coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.